Bom, vamos lá, moçada. Seguindo aqui, então, nossa lógica, né? A gente vai falar um pouquinho agora da braquiária medícula. Nome científico, né? Braquiária medícula. Como eu comentei, né? Da mesma forma que a decumbens também, provavelmente vai mudar o nome. Vai virar uruclou medícula, né? Mas nome comum, medícula ou quicuio do Amazonas. Região norte, principalmente, do país, o pessoal chama de quicuio, né? Mas é a braquiária medícula. E aí, só para vocês não confundirem, né? Existe um outro capim que tem o nome de quicuio, que é outra espécie, ele não é uma braquiária, é um penicetum, ele chama penicetum clandestino, é o capim quicuio verdadeiro, né? Mas a braquiária medícula, por ter uma estrutura vegetativa parecida, acabou levando esse nome comum aí, quicuio do Amazonas. Também tem origem africana, tá? E a estrutura, né, de aspecto vegetativo, ela tem a folha lisa, a folha glabra, como a gente costuma falar, e a folha, a gente tem esse formato de canoa, tá? Vocês vão ver que ela é bem fechadinha assim, é o que a gente chama aí de formato de canoa. Ela é bem firme, bem rígida, né? A planta como um todo, e ela tem essa característica, tá? Então, o que a gente fala aí, né? Ápice em agulha, as folhas estreitas em formato de canoa, sem pelos ou glabras e mais rígidas, tá? Normalmente, né? Dependendo de onde ela tá, ela vai ter o colmo um pouco mais avermelhado, tá? Principalmente próximo aí aos nós, né? Então, no início dos entrenós, vai ter o colmo um pouquinho avermelhado, mas nem sempre a gente vai ver essa característica, tá? Altamente estolonífera, isso é uma característica bem marcante da braquiária umidícola, né? A gente costuma falar que ela tampa até a estrada velha. Então, mesmo naquelas áreas onde o solo está compactado, onde o solo, né, de fertilidade mais baixa, vários desafios ali na parte edáfica, né, da área, a braquiária umidícola vai muito bem. Então, principalmente região norte, às vezes em alguns locais onde tem uma fertilidade um pouco mais baixa, né, ou são áreas por um motivo ou por outro, que tem algum outro desafio, acaba se formando acaba formando a área com essa gramínea. Uma característica dela é que ela vai bem em áreas mais úmidas, né? Então, muitas áreas de baixada, a turma costuma plantar braquiária umidícola. Ela tem alguns entraves, a gente vai ver um pouquinho deles aí para frente. Bom, como característica principal, ela é pouco exigente em solo, tá? Mas responde à adubação. O que significa isso? Se a gente adubar, se a gente intensificar a área, ela tende a produzir um pouco mais. Não é muito mais, tá? Ela não é aquela gramínea que a taxa de resposta, né? Ela é quase linear à adubação. Então, ela tem ali seus limites, né, de produtividade, mas ela é bem tolerante ao alumínio e pouco exigente em cálcio e fósforo. Então, tende a vegetar aí em solos de pior qualidade, de fertilidade mais baixa, tá? Em solos secos, né, onde não tem umidade, ela tende, né, a diminuir de 30% a 40% da produção, prefere para vegetar locais úmidos e quentes e tolera encharcamento até 4 meses. Então, por que muitas regiões do norte, né, ela foi utilizada? O braquiarão, nós vamos ver mais para frente, que é uma outra espécie de braquiária, quando ela fica em locais onde há um encharcamento, né, onde reduz a quantidade de oxigênio ali no solo, principalmente em função de maior quantidade de água, acontece um negócio que chama síndrome da morte do braquiarão. Hoje já é conhecido, né? Mas no passado, quando ainda não se sabia o que acontecia, essa doença recebeu esse nome. E muitos desses lugares que coincidiam com o encharcamento foram formados com braquiária umidícola. Por isso, na região norte, a gente tem bastante umidícola, principalmente nessas regiões mais alagadas, mais úmidas, tá? Ela resiste bem à geada, tolera bem sombreamento, né? Então, pode ser utilizada aí em alguns locais, principalmente que tem produção de madeira, né, no sistema silvio-pastoris, que a gente fala, que é a silvicultura de eucalipto, junto com o gado embaixo do eucalipto. Como ela tolera um pouco melhor esse sombreamento, em algumas situações ela pode ser utilizada, embora a gente tenha outras opções que também possam ser utilizadas, né? Muito difícil o consórcio com essa gramínea, principalmente porque ela fecha muito o solo. Ela é muito solonífera, ela tolera muito pastejo, muito pisoteio e ela acaba fechando muito bem o solo.
As sementes, né? A quantidade de sementes que a gente precisa para formar uma área, muito baixa a quantidade, de 3 a 5 quilos aí de sementes limpas ou de sementes puras viáveis. Lembra daquela siglazinha lá que eu comentei com vocês, que é o SPV, né? Sementes puras viáveis. E as sementes, em geral, têm valor cultural baixo, tá? Então fiquem muito atentos aí na hora que for, né, ou utilizar ou formar uma área com braquiária medícola para prover para o valor cultural das sementes, né? Há a possibilidade de propagar e plantar essa gramínea por mudas, né? Como eu disse, ela enraiza muito fortemente no solo, ela fecha muito bem o solo e aí aqui há que se avaliar a relação de custo-benefício, né? Mas, via de regra, como eu disse, sempre que a gente tiver a possibilidade de formação por muda por semente, a gente vai escolher semente, tá? Nesse caso aqui, valor cultural baixo, fica atento a isso. Rendimento aí, né, de médio para baixo, 17 a 19 toneladas de matéria seca, a gente comentou, abaixo de 20, a gente considera gramíneas aí de baixa produtividade, tá? Sistemas mais intensificados, podendo chegar aí de 30 a 35, aqui a gente já começa a considerar a produtividade média, né? E outros dados, né, de literatura aí, entre 30 e 35 também, com 450 quilos de nitrogênio por hectare. Isso aqui é uma adubação relativamente pesada, tá, gente? E aí, talvez, se a gente tivesse outra gramínea na área, né, poderíamos produzir o dobro ou mais do que o medícola produziu. Então, aí vai muito da avaliação da situação. Precisa manter, precisa trocar, né? É a única opção viável, tem alguma outra opção viável ali? Enfim, a gente precisa entender qual que é o cenário para poder tomar essa decisão. Mas aqui é um norte, né? Então, produtividades aí de média a baixa. Como a gente comentou, né, o hábito de crescimento inviabiliza praticamente a consorciação com leguminosas, né? Via de regra funciona melhor com leguminosas de hábito trepador, né, que são aquelas leguminosas que vão crescer fixas, né, ou sustentadas por outra planta. E aí, né, talvez seja uma das únicas opções, justamente porque a braquiária medícola, ela forma realmente esse denso colchão aí, realmente essa dificuldade de abrir espaço e permitir essa competitividade aí de qualquer outra planta na área. E aí esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para invasora, pode ser aplicado para outros tipos, né, de folha larga, de plantas que não são, né, a braquiária medícola, que possivelmente poderiam vegetar ali naquela área. Mas isso dificilmente acontece, porque como ela é muito adaptada, né, e fecha muito bem o solo, ela não deixa muito espaço para poder competir outra gramínea, outra forrageira ou outra planta na área. As formas de utilização, basicamente, né, a gente vai utilizar aí pastejo mesmo, as capacidades de suporte ou as lotações médias, né, a gente tem dados aí descritos de 1 a 3 unidades animal por hectare, isso vai depender muito da produtividade da planta, né, isso não é uma receita, isso aqui varia em função da produtividade da planta, então precisa de ser regulada, precisa de ser monitorada, isso precisa de ser visto, né, com muito cuidado em cada situação. Via de regra, a gente vai tentar trabalhar com pastejo aí entre 20 e 30 centímetros de altura de entrada e metade da entrada sendo a altura de saída. A ideia, né, de manter essa gramínea muito baixa, primeiro, é porque ela tolera muito bem esse tipo de manejo, um manejo mais intensivo, né, com uma intensidade de pastejo mais alta. Então, lembra que a intensidade de pastejo é um indicador do quanto de oferta de forragem eu tenho e do quanto eu coloco meus animais para comer, ou do tanto que eu submeto esse pasto a um pastejo intensivo mesmo. Então, a intensidade de desfolha, né, de colheita. Então, quando a gente mantém esse pastejo baixo, via de regra, a gente tende a pegar essa forrageira com o melhor valor nutricional, que naturalmente dela já não é dos melhores. Tá? Então, a medícola tem essa característica de já ser uma gramínea de valor nutricional baixo, mesmo nos momentos de boa entrada, né? Só que, como a gente comentou, às vezes ela é a única opção ou é a melhor opção para aquela situação ali. Então, a gente convive, né, com o valor nutricional um pouco mais baixo, e aí isso aqui a gente tem que entender que é apenas, né, uma parte da dieta. Se eu quiser trabalhar com um rebanho em pastagem umidícola, né, com valores de proteína bruta, às vezes um pouco mais baixo do que qualquer outra gramínea, mas for a única opção de exploração da área, eu preciso pensar em suplementação, né? E aí a gente acaba ajustando a dieta desses animais para um ganho de peso esperado, né, porque a gente gostaria de trabalhar.
E aí aqui a gente vai ver que a gente vai usar ela muito mais na pecuária de corte do que na pecuária de leite, tá? Ela tem algumas características que não são desejáveis, né, ou não são interessantes para a gente trabalhar em dietas de vaca leiteira. Aqui só para vocês entenderem, né, uma avaliação do teor de proteína bruta em função da idade, né, do ciclo completo. Então, mesmo com uma idade mais baixa, e a gente sabe que à medida que a planta envelhece, ela perde valor nutricional, ela aumenta proporcionalmente a quantidade de fibra, e por ser as duas grandezas maiores ali, né, e que ainda dentro de 100% de um todo, nós vamos comentar sobre essa composição dos alimentos mais para frente, mas pensem bem, a gente tem ali 100% de matéria seca, num determinado volume, em 1 quilo de matéria seca. As duas maiores grandezas dessa matéria seca são fibra e proteína bruta. Fibra é material estrutural, é carboidrato, né? Além dos componentes ali que vão interligar ou vão fazer parte desse material estrutural junto com o carboidrato, como, por exemplo, a lignina, que não é um carboidrato, mas faz parte desse material estrutural. Então, quando uma planta está envelhecendo e aumentando essa quantidade de material estrutural, e sendo tanto a fibra quanto a proteína as duas maiores grandezas, se um aumenta, proporcionalmente o outro tem que reduzir. E aí a gente percebe o seguinte, que mesmo quando a planta é muito jovem, né, ainda com, teoricamente, o melhor valor nutricional, ou no estágio de vegetativo ainda muito bom, ela já apresenta valores de proteína bruta baixos. Tá? Então, por isso que a gente fala, independente da época de manejo, independente, né, do quão nova a gente vai colocar os animais para pastejar essa planta, ela já vai apresentar valor nutricional baixo. Quando ela floresce ou quando ela passa do momento de pastejo, aí o valor cai muito, né? Assim, a gente quase que não dá para considerar esses valores na proteína da dieta. E aí esse indicador de proteína, gente, ele só é um indicador. A gente precisaria avaliar também, obviamente, a digestibilidade, mas a gente percebe que o aumento ou diminuição da digestibilidade, ele é coincidente, né, e ao contrário do aumento ou diminuição da proteína bruta. Justamente por conta para a proteína bruta reduzir, a fibra tem que aumentar, né? São grandezas inversamente proporcionais e aí elas acabam se movimentando aí, variando, quase que junto uma com a outra, tá? Bom, ela é hospedeira, né, das cigarrinhas das pastagens, que a gente comentou para decúmeis, mas não sofre grandes danos. Ela tolera bem a infestação por cigarrinhas. Então, quando a gente tem uma área de decúmeis e uma área próxima, né, de outra gramínea que não tolera essa doença, essa praga, a gente acaba colocando essa outra área em risco. Isso aí é do jogo, vai acontecer, né? Mas a gente ficar atento e conhecer esse comportamento aí é importante. Uma coisa importante, gente, que a gente não pode tirar do radar de jeito nenhum, que sempre que a gente estiver trabalhando com braquiária medícola, muito provavelmente a gente vai encontrar casos clínicos de cara inchada, né, de hiperparatireoidismo secundário nutricional. Vocês vão ver isso com detalhe na patologia, né, mas uma coisa que a gente precisa ficar atento é o que faz, o que gera, né, qual que é a causa desse quadro clínico de cara inchada, de hiperparatireoidismo secundário nutricional. Então, a gente tem alguns trabalhos aí, alguns relatos na literatura, que a gente pega, né, até 2 vezes as recomendações de fornecimento de cálcio e ainda assim, normalmente não é possível a gente corrigir as deficiências, né? O que acontece? A braquiária medícola, ela tem um componente que chama oxalato, e esse oxalato é um mineral que quela o cálcio. Então, toda vez que a gente tem um mineral que quela o outro, ele literalmente indisponibiliza o outro, né? Ele impede que esse outro mineral, que foi quelado, que foi indisponibilizado, seja absorvido no intestino. Então, quando a gente tem um oxalato junto com o cálcio, eles se ligam e esse cálcio não é absorvido no intestino delgado. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente tiver a relação de cálcio e oxalato menor do que 0,5, tá? Ou seja, toda vez que eu tiver menos do que 2:1 de cálcio e oxalato, a gente vai acabar tendo essa relação desequilibrada e esse cálcio, ou essa quantidade de cálcio que está ali na dieta, acaba ficando indisponível.
Então, percebam, esse não é um problema de deficiência de cálcio na dieta. Isso é um problema de deficiência de absorção de cálcio. Porque, às vezes, a formulação, o que está sendo, né, fornecido no mineral, o que está sendo fornecido na ração, é suficiente. Só que ele está sendo indisponibilizado pelo oxalato e ele acaba não podendo ser absorvido no intestino. Tá? Então, toda vez que a gente tiver uma relação de cálcio e oxalato menor do que 0,5, menor que meio, a gente vai ter esse desequilíbrio de cálcio e oxalato. E aí, qual que é o quadro que se instala, né? Se instala um quadro de hipocalcemia, né? De deficiência de cálcio. Quando a gente pensa em categorias que têm maior exigência de cálcio, então nós estamos falando aí de vacas em lactação, potros em crescimento, éguas em lactação, né? Bezerrada que está em crescimento com suplementação e precisa de um ganho de peso mais acelerado, normalmente são as categorias que vão demonstrar mais esse desbalanço do cálcio e do oxalato, né? Possivelmente vocês vão relembrar da fisiologia, como é que funciona o mecanismo de calcitonina e paratormônio. Quando esse cálcio falta na absorção, vou relembrar aqui para vocês que ele não falta na dieta, ele simplesmente é indisponível, ele não é absorvido. O mecanismo natural é o quê? Retirar o cálcio do sistema do ósseo, né? Da reserva, da maior reserva de cálcio que a gente tem. Então, esse cálcio ele vai ser teoricamente mobilizado do tecido ósseo e aí ele supre, né, essa demanda do cálcio que não veio ou não foi absorvido no intestino. E aí, algumas raças, por exemplo, de bovinos, têm esse fator ainda complicado. Por exemplo, bovinos da raça Jersey, além, né, de toda a predisposição pela própria categoria, produção de leite, etc., ainda tem a questão da absorção de cálcio inerente à raça, de dificuldade, né? Vocês vão ver isso com muito detalhe mais para frente. E aí, essa mobilização de cálcio, ela acontece primeiro nos tecidos alveolares, né? Que é o tecido de cálcio mais móvel no corpo. Então, o tecido alveolar, principalmente da mandíbula, ele vai ser mobilizado, o cálcio, e esse cálcio, esse tecido ósseo, ele vai ser substituído por um tecido conjuntivo, fibroso. E aí causa aquele quadro clínico, né? Aquele sintoma clássico de cara inchada. Então, há um remodelamento, né, do tecido, e aí esses animais apresentam então esse quadro clínico de cara inchada, tá? Tem outras plantas que isso vai acontecer também, não por conta da quantidade de cálcio ou de oxalato, mas por conta da relação entre eles. Isso pode variar em função da idade da planta, tá? Mas via de regra, na braquiária medícola a gente tem quadros muito clássicos, muito claros, né, clínicos mesmo, de hipocalcemia, de cara inchada. Uma coisa importante, gente, a gente chamar a atenção aqui, é que a braquiária medícola é uma das plantas que mais mantém o seu nível de sódio na composição. Talvez a gente já tenha comentado em outras situações, ou vocês já tenham visto aí na disciplina de nutrição, o sódio é um grande regulador de consumo, principalmente de consumo de mineral. E pelo fato da braquiária medícola ter uma alta concentração de sódio, a gente acaba dificultando ainda mais o consumo de mineral desses animais na tentativa de compensar. Então, vamos criar uma linha de raciocínio. Teoricamente, a gente tem uma relação de cálcio desequilibrada. Ok, já sabemos disso. Então, seria mais fácil se eu colocasse mais cálcio na dieta. Perfeito. Para eu colocar mais cálcio na dieta e fazer uma ingestão, por exemplo, quase que diária, né, desse mineral, eu precisaria de colocar isso na mistura de mineral. Senão eu começo a desbalancear a ração para colocar mais cálcio. Essa mistura de mineral, muitas vezes, não consegue suprir a falta de cálcio porque os animais não comem. Por que esses animais não comem? Porque os níveis de sódio da planta normalmente estão altos. E aí isso limita ou muda o consumo de mineral. Então tem que ficar muito atento a essa questão da suplementação, porque às vezes para outras gramíneas que têm essa mesma característica da relação cálcio-oxalato, só a suplementação resolve. E na maioria das vezes esse não é o caso com a braquiária medícola, tá? Então aqui só para vocês verem, ó, relação de cálcio-oxalato, né, maior do que 2:1, praticamente. Praticamente mais, quase 3:1 aqui, 4:1 quase. Então, mostrando aí que toda vez que a gente tiver
relação desequilibrada, né, menor do que meio de cálcio oxalato, a gente vai ter a gente pode ter essa situação clínica instalada, né? Então aqui, ó, mostrando claramente em bezerros aí os quadros de cara inchada, tá? E aí uma outra alternativa, né, que pode ser utilizada é o consórcio, né, em linhas, como a gente está vendo nessa figura aqui, nessa foto, com leguminosas que naturalmente têm os teores de cálcio um pouco maiores, tá? Por quê? Primeiro, a gente tira o efeito da Braquiária umidícola ser a única fonte volumosa da dieta, né? E pensando que o animal vai acabar pastejando as duas forrageiras, teoricamente isso começa a se corrigir um pouco melhor na dieta, tá? Cuidado com essa questão de suplementação, gente. Isso precisa de ser monitorado sempre no campo, né? Para a gente não cair aí na armadilha de achar que só a suplementação vai resolver e às vezes o consumo de mineral não está legal. Então, junto com o programa de suplementação, né, isso parece ser muito básico, mas vale a pena a gente comentar que o consumo de mineral deve ser, sempre que possível, monitorado aí para poder entender realmente se isso está suprindo ou não essa deficiência, tá? Então, como vocês podem ver, assim, não tem muito milagre, né? A gente pega a característica da planta, entende como é que é a questão dinâmica dela de consumo, de qualidade, de digestibilidade, de composição, e entende, né, qual que é o objetivo da categoria, da espécie que vai pastejar aquela planta. A partir daí, a gente junta os pontos, né, e monta os programas nutricionais, monta o planejamento forrageiro e aí atinge os objetivos, né, dentro da fazenda, dentro do sistema. Beleza? Vamos parar por aqui para o medículo, depois a gente volta com rosizienses, Braquiária rosiziensis. Valeu!